Olá, olá, você já escutou uma expressão assim, ó, rentabilidade passada não significa rentabilidade futura? Pois é, o que ela quer dizer? Que o passado, não importa o que aconteceu, não importa, o importa é pra frente. Pois é, mas muitas vezes a gente, e eu já vi muitos gerentes de relacionamento, quando ele vai tomar uma decisão lá para recomendar uma aplicação, ele olha o que aconteceu no passado. Nada contra, tem gente que pode olhar lá, ele puxa uma tabela de rentabilidade, ele olha, né, como se comportou aquilo ali e ele toma uma decisão baseado no passado. Eu faço uma análise, eu olho para fazer um comparativo como se comportou de acordo com cada situação, de acordo quando subiu os juros, de acordo quando subiu ou caiu os juros, ou a inflação está alta. Então eu sempre olho, né, como se comportam os fundos para eu tomar uma decisão, mas baseado em uma análise, o que vai acontecer para frente. Então isso é muito, muito importante. Toda decisão que a gente tem que tomar, a gente precisa, no mercado financeiro ou em tudo, como que isso vai, essa decisão, como que ela vai se comportar, né? No cenário, né, olhando para frente. Então, agora é um momento de transição, como que a gente precisa tomar uma decisão, né, para alocação. Por exemplo, o que eu quero dizer com tudo isso daqui que eu estou falando? Vamos lá. Não conheço ninguém em Orlando, não conheço. Nessa região onde eu moro, Orlando, Grande Orlando, eu não conheço ninguém. Se alguém conhecer, pode me falar. Eu não conheço ninguém que analisa imóvel comercial. Imóvel comercial é totalmente diferente de imóvel residencial. Coisas completamente diferentes. Primeiro, o imóvel comercial, quando existe dois cenários, existe duas coisas que precisam ser analisadas em um imóvel comercial. O valor do real estate, o valor do imóvel e o valor intrínseco, o valor implícito ali quando ele vem com o inquilino. Quanto que vale um contrato de locação? Quando é o McDonald's, quando é o Chicken Filé, quando é um Publix, quando é a senhora lá do bordado. Então, o valor que tem por cada, né, aluguel, por cada contrato de locação, que isso é muito importante. Muitas vezes o contrato de locação, ele é muito maior até mesmo do preço do imóvel, do preço do ativo, do preço ali da construção, né, daquele ativo. Então, é muito importante você fazer essas duas análises, ó, ok? Então, isso eu faço, e eu com toda humildade, tá? Eu faço muito bem, né? Quanto que custa aquele contrato de locação? Eu trago para o valor presente. Quanto custa, né? Eu ponho ali a duration de um contrato de locação. Quanto que vale, né? Aquela empresa, aquele inquilino, se ele é um national tenant, se não é, análise de crédito, o investment grade que ele tem, se tem. Então, tudo isso eu preciso analisar. Ok? Existe um preço para isso. Eu não conheço ninguém que faz isso em imóvel comercial aqui. Eu tinha um corretor comercial, trabalhou comigo, ele tem mais de 20 anos de experiência e a gente discutia, falava e muitas vezes a gente tinha divergência. Por quê? Porque eu sou um cara extremamente conservador naquilo que eu faço. Agora, por exemplo, não é o momento de comprar imóvel comercial, então eu tomo muito cuidado. Por quê? Toda análise que eu preciso fazer é olhando para frente. Então, o meu objetivo é fazer com que o fundo ele esteja extremamente conservador, né? Essa é a minha visão, que o valor patrimonial do fundo ele seja muito maior do quanto tem, né, de capital investido ali dos investidores. Isso eu protejo a carteira dos investidores. Porém, o que eu fiz? Agora, se não é o momento de comprar, como que eu consigo crescer, continuar crescendo? Aí vem uma coisa que mudou completamente o jogo da To Be Trust, tá levando a To Be Trust para outro patamar. O que é? O Construction Loan. Então, o que eu quero dizer com tudo isso daqui? Aqui que eu quero chegar. O Construction Loan, todo mundo, presta atenção nisso daqui, ó. Quando você vai pegar um empréstimo no banco, o que acontece? O cara vai lá e olha todo o seu histórico de crédito, se você é um bom pagador, ele olha para você assim, o gerente olha lá, você pode ou não pode, né, tomar esse empréstimo. Cara, eu tenho um princípio na minha vida que funcionou na minha vida. E eu tenho certeza que funciona na vida de milhares de pessoas. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, tem muita gente que vem aqui, que tem aquele sonho americano de fazer, de empreender, de construir uma empresa, de construir, né, um império, de construir aqui nos Estados Unidos. Mas muitas vezes eu conheço, por exemplo, várias pessoas que veio pelo México, que tem uma situação imigratória, né, desafiadora, porém é um cara super honesto, é um cara que tem uma possibilidade, uma capacidade de pagamento e muitas vezes tem cara que não precisa nem assinar um contrato. É claro que eu assino o contrato, que eu faço a due diligência, eu analiso tudo para eu poder, né, alocar qualquer recurso de investidor, né, que me acompanha aí. Então, o que eu faço? E o que eu quero dizer com tudo isso daqui? Que eu não analiso, é claro que eu olho o passado dele, mas não quero nem saber do passado dele. Então, por que muita gente
tá me procurando, tá procurando a To Be Trust para fazer crédito, para fazer o construction loan, justamente por isso, justamente porque os bancos, eles analisam o passado, eles julgam e eles põem um selo em você. Você é um bom pagador, você não é um bom pagador. E eu não quero saber disso. Eu quero saber só se esse cara, se essa construtora, se essa empresa, ela vai pagar o empréstimo da construção ali que está acontecendo, né? Então, eu estou fazendo como um banco, eu estou fazendo empréstimo para construção. Então, eu vou fazendo o desembolso de acordo com o cronograma físico-financeiro da obra, ok? Então, todo o empréstimo que eu estou fazendo, eu tenho que ter muito mais lastro. Então, para mim, a garantia, presta atenção nisso daqui também. A garantia de um empréstimo, a garantia de qualquer operação, uma garantia nunca é para você ter aquela garantia. A garantia é para uma garantia, para uma emergência. A garantia não é para você executar, né? Não é para você tem que ter um interesse. O banco não pode colocar uma garantia e ter o interesse de ter aquele ativo. Na minha cabeça, não faz sentido. Obviamente, tem muitos bancos e muita gente que faz isso, mas a garantia nunca é para ser executada. Então, o que acontece com isso? A garantia é por uma garantia. Então, a garantia que nós temos ali no Construction Loan, ela é muito maior, a garantia é muito maior do quanto eu estou liberando de recurso, tá? Eu tenho ali 150%, 140% de garantia normalmente, ou mais, né? Do que eu estou concedendo de empréstimo. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu analiso a capacidade de pagamento que quem está tomando esse empréstimo, ok? E ele está pagando, as pessoas estão pagando, e eu estou muito feliz e muito satisfeito com o que está mudando, está levando a To Be Trust para outro patamar. Por quê? Por quê? Porque tem pessoas que vêm aqui para os Estados Unidos e tem um sonho americano. Eu fiz um desembolso agora que foi a minha maior alegria, foi minha maior alegria. Tem uma construtora, eles estão mais de 20 anos aqui, eles estão na obra, eles conhecem tudo da obra, muito mais do que muitas construtoras. Só que ninguém nunca deu um crédito para ele. Por quê? Porque ele tem desafios, né, imigratórios e tudo mais. Eu não quero nem saber disso. Por quê? Porque eu tenho a garantia. Então, ele está pagando, ele paga muito antecipado, né? Ele paga antecipadamente todas as prestações, todas as parcelas, ele dá satisfação de absolutamente tudo do que está acontecendo na obra. A nossa equipe vistoria, faz a vistoria, né? Então, sempre, todos os desembolsos que a gente faz é surpreendente o quanto eles estão avançando. Então, a gente acreditou e eles estão crescendo e a gente está fazendo com que esse sonho americano, por exemplo, né, dessa construtora, por exemplo, se realize. Eles estão crescendo mais e mais, estão crescendo muito. Então, eu fico muito feliz de poder fazer parte dessas pessoas, né, de poder fazer parte dessas vidas e de uma construtora dessa, por exemplo, que não tinha acesso a crédito e agora eles passam a ter. Então, eu estou muito feliz. Justamente por quê? Porque eu não analiso eu não vou chancelar o passado do cara, eu não quero saber, eu quero saber só se ele vai pagar ou se não vai pagar. É só isso que eu quero saber. E eu tenho uma garantia muito mais forte, né? E que naturalmente eles pagam, justamente porque eu faço essa análise olhando para frente. E muitas vezes o banco faz extremamente ao contrário. E dentro daquilo que eu acredito, existe sim, né? Não é aquele, já escutaram aquele pau que nasce torto nunca se direita? É uma mentira que existe na face da terra. Isso é uma mentira que contaram e eu não acredito nisso e isso eu tinha que anular essa frase, mas os bancos fazem isso, muita gente faz isso e eu tô aqui realmente para quebrar esse paradigma e fazer qualquer, né, empréstimo que seja, qualquer decisão que eu faço é sempre olhando para um cenário para frente e um cenário para longo prazo. Então, isso está levando a To Be Trust para outro patamar. Eu estou muito feliz, muito satisfeito de poder fazer parte, né, de empresas, de pessoas que realmente estão empreendendo, construindo e está acontecendo. Então, estou muito feliz por isso. É isso aí, gente. Até logo.